Professores da Unesp em Bauru adotam metodologias ativas e mudam a relação com os alunos em sala de aula. Atividades mais dinâmicas, interativas e com recursos simples, como as raspadinhas, tornam o aluno protagonista no processo de aprendizagem. E tem até jogos de tabuleiro, uma ferramenta para aproximar os alunos de engenharia de produção da realidade do mercado de trabalho. Já está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 11 de julho. Boa noite. Mudanças na forma de ensinar e aprender. Um professor da Unesp em Bauru adotou as chamadas metodologias ativas em sala de aula. Uma proposta que coloca o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Com atividades mais dinâmicas e trabalho em equipe, o exercício exige uma preparação prévia e muita dedicação dos alunos e professores, mas os resultados compensam. Vamos rever a reportagem de Otávio Frabetti. A lousa, cheia de cálculos, não deixou de ser usada nas aulas do curso de Engenharia Mecânica da Unesp em Bauru. Mas há 2 anos, o professor José Braz começou a adotar métodos mais atraentes para motivar os estudantes. A principal ferramenta escolhida pelo professor para as aulas são essas raspadinhas. Elas fazem parte do método TBL, sigla em inglês para Aprendizagem Baseada em Equipes. Antes de elas entrarem em ação, os alunos respondem a perguntas de múltipla escolha sobre o tema a ser trabalhado, tendo como base um material de apoio disponibilizado anteriormente pelo professor. A preparação das questões ela não é trivial, porque ela não pode ser óbvia, porque senão não suscita debate, não suscita reflexão. Ela também não pode ser extremamente complicada, porque senão você não cumpre o papel, né, que é o de ter condições de debate. O TBL é uma estratégia de ensino que muda a lógica de aprendizado na sala de aula. Esse padrão, professor falando, alunos ouvindo, dá espaço ao protagonismo de quem está ali, sentado nas carteiras. Já que o foco é o debate e reflexão, os estudantes são divididos em grupos e devem entrar em um acordo sobre qual alternativa julgam correta para cada questão que fizeram. Aí entram as raspadinhas. Na hora de conferir o resultado, os alunos precisam encontrar uma estrela. E se isso não ocorre já na primeira tentativa, eles precisam fazer uma rodada de discussão para chegar, em conjunto, a uma solução para o problema. Foi o que aconteceu com o grupo do Matheus, que precisou de 3 chances para resolver um exercício. A gente tinha discutido e tinha chegado a um consentimento de que todo mundo tinha colocado basicamente a mesma alternativa. Daí a gente viu que era errada e a gente refez o exercício. Daí ao refazer o exercício a gente foi anulando as que não poderiam ser e as que a gente não tinha certeza. E entramos em um novo consentimento de colocar a última alternativa, que daí a gente conferiu na raspadinha e viu que também não era. Daí nesse momento a gente só estava entre 2 alternativas, que um dos nossos colegas já tinha colocado em pauta que era que podia ser uma das alternativas corretas, e daí a gente chegou à terceira alternativa, que era a correta. Por isso nós chamamos sala de aula invertida, né, onde o estudante ele faz uma reflexão anterior, ele acessa os conteúdos antes da aula, depois na aula nós usamos o tempo de uma forma mais produtiva. Além de mais dinâmica, as aulas passam a exigir um preparo maior dos universitários. Mas nada que eles não tirem de letra. Você vem aqui sem ver os vídeos que ele passa ou sem ler os slides, você fica perdido na aula. Mesmo com a base que a gente já tem dos outros semestres, é muito diferente a matéria e sem se preparar não dá mesmo. E, por exemplo, a atividade a gente teve que se preparar antes, estudar mesmo, porque só a aula realmente não dá tempo de ver tudo. Esse tipo de atividade ele vai pôr mais em prática. Que nem, por exemplo, geralmente você tem a aula e depois você vai estudar para uma prova e geralmente você esquece. Atividades assim, você vai marcando o conteúdo na sua cabeça e não vai ser uma decoreba, você vai aprender o conteúdo. O professor também ganha um novo papel dentro desse contexto educacional, o de fazer a mediação das equipes e esclarecer dúvidas. O
para o professor dar trabalho, dar mais trabalho, ele tem que preparar tudo isso, ele tem que ter a habilidade e o preparo para administrar esse processo na sala de aula, que não é trivial, mas eu não tenho dúvida que tanto para o professor, que eu acho que ele fica mais satisfeito com o seu trabalho, com o resultado que ele obtém com o aluno, e com os alunos que vão ter um aprendizado mais efetivo, vão além de poder compreender melhor aquele conteúdo, abarcar melhor aquele conteúdo que está proposto na disciplina, ele vai poder desenvolver outras habilidades que são importantes para o desempenho profissional dele, para a formação dele. Para que inovações como essa deem certo, os professores contam com o apoio do CENEP, o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp. O grupo atua na capacitação e na formação continuada dos professores. Nós trazemos as metodologias ativas na discussão nas nossas oficinas e nas nossas atividades das comissões locais. Não é muito complicado, mas exige que a gente possa discutir com os outros professores sobre essas práticas inovadoras, principalmente porque se faz referência ao projeto político-pedagógico. Então, não basta que o professor aprenda a técnica ou a metodologia ativa e aplique sem uma referência no seu projeto político-pedagógico, sem uma referência no seu trabalho de grupo com os professores do curso. Essa discussão no grupo dos professores do curso, né, e dos professores da Unesp, que se torna rica e importante no sentido de trazer aí o aprimoramento e a melhoria do ensino de graduação. Uma massa de ar frio e seco deixa o tempo estável no interior do estado e mantém as temperaturas em baixa. Tem possibilidade de chuvas fracas apenas no litoral do estado. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 48%. A velocidade dos ventos é de 4 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 6 graus. A máxima ficou em 19. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 7 e 21 graus. Vamos relembrar agora uma outra ferramenta que também vem sendo usada em sala de aula no curso de Engenharia de Produção. Por meio de um jogo de tabuleiro, a proposta de uma professora permitiu que os futuros engenheiros simulassem da maneira mais fiel possível o que ocorre numa cadeia de suprimentos. Com o auxílio do pessoal do PET, o Programa de Educação Tutorial, o jogo também mostrou aos alunos a importância da integração entre fornecedores, distribuidores e fabricantes. Grupos formados, mesas prontas, tabuleiros montados e nada de lousa. Hoje a aula desta disciplina do curso de Engenharia de Produção da Unesp em Bauru vai ser diferente. Para falar de gestão da cadeia de suprimentos, esta professora resolveu usar um jogo. É o Beer Game, criado há quase 70 anos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A ideia foi trazida pelo pessoal do PET, o Programa de Educação Tutorial. O jogo simula as relações existentes na cadeia, formada por fabricante, atacadista, distribuidor e varejista, até chegar no cliente final. O objetivo é que os alunos aprendam a trabalhar os estoques e diminuir os custos. Regras passadas, hora de jogar. Na primeira rodada, cada aluno atua sozinho, de olho apenas na parte que representa dentro da cadeia. Ele atende a demanda de produto que chega e faz o pedido para recuperar o estoque. Após várias jogadas, pausa para analisar os gráficos que indicam os custos. A professora avalia o resultado e tenta mostrar como melhorar o gerenciamento. Na segunda rodada, os alunos podem conversar entre si para verificar as demandas e os estoques de todos os envolvidos. Mas eu acho que a ideia agora é tentar fazer com que os pedidos sejam mais constantes, porque a demanda é constante. Então eu vou continuar pedindo 10 e depois eu vou diminuir para 8. Com a comunicação, os estudantes chegam ao final com melhores resultados e um custo de produção mais baixo em relação à primeira etapa, sinal de que os conceitos foram apreendidos. A gente só tinha a informação que chegava para a gente do elo anterior e era só isso que a gente tinha para trabalhar. Isso que causava aquelas grandes variações que a gente estava vendo, mas depois quando a gente podia conversar com o pessoal que estava mais na frente, que estava vendo as variações acontecerem, isso possibilitou a gente planejar o nosso pedido de forma a atender o cliente final. Integração. Foi a palavra que a professora Fernanda frisou bastante com a gente, que quando você está falando de supply chain, você tem que ter integração entre as áreas.
Quando a gente começou a conversar e ter essa integração entre todos, desde ali do cliente, desde a demanda até o final do fornecedor matéria-prima, a gente consegue saber melhor o que está por vir. Para a professora, o jogo favorece a tomada de decisões, algo que os futuros profissionais enfrentarão no mercado de trabalho. Eles podem ter uma vivência assim, de algo que eu apresentei para eles teoricamente, durante as disciplinas, eles podem vivenciar isso de forma prática dentro de um mercado. Que o mercado, na verdade, vai apresentar de situações para eles, situações de tomada de decisão, gerencial, da própria cadeia de suprimentos, como engenheiros de produção. Então, na verdade, o nosso intuito é que a gente consiga trazer do conceito teórico que eles veem em sala de aula para um conceito prático que eles vão encontrar quando forem engenheiros mesmo dentro do mercado. Integrante do PET, Juliana destaca que o mais importante do jogo é fazer com que os alunos se tornem ativos no processo ensino-aprendizagem. A ideia de trazer esses jogos para a graduação é justamente isso, é fazer o aluno participar da aula, que geralmente a gente não vê no ensino tradicional na graduação, com aula expositiva, e isso melhora o processo de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor que está dando a disciplina e apresentando aqueles conceitos. Uma aula diferente e que parece ter conquistado os jogadores estudantes. Estando nesse horário aqui na faculdade, a gente está um sábado à tarde na faculdade e eu não vi a aula passar. Então, sinal que isso aqui é bom e a gente aprende mais. Por hoje é só, você pode encontrar outras edições do programa no nosso site e pelas redes sociais. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Tchau! Thank you.